E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos na lição 7, que tem como título O Rico e Lázaro. Mas, antes da gente começar a falar do assunto, a gente sempre faz essa parte, apresentar nosso convidado, que não é mas tão convidado assim, né? Já é de casa totalmente, o Robson. Robson, seja muito bem-vindo. Robson tá lá no Riacho com a gente toda vez, também tá aqui gravando conosco. Sempre é bom ter você aqui. Obrigado. Gente, o Rico e Lázaro. Eu estava comentando com o pessoal aqui antes da gente começar essa gravação que essa história às vezes me confundia, que eu ficava um pouco bugado antes. Mas essa lição vem exatamente para trazer clareza sobre o assunto. Então a gente vai falar sobre uma parábola de Jesus. Jesus fala sobre uma interação entre o rico, uma pessoa rica e uma pessoa chamada Lázaro. A gente vai falar um pouquinho mais agora, por isso que eu não tô tomando cuidado para não dar spoilers e como é a pergunta. E aí eu já vou lançar a primeira pergunta para vocês, que seria assim: quais são as evidências bíblicas para a gente entender que a parábola é fictícia e não uma história real? Ó, mas na lição já traz pra gente um pouquinho. Uma das coisas que ela traz é que fala que Lucas, no livro de Lucas, é comentado que Jesus ele usava a mesma forma de começar as parábolas. Ora, havia certo, aí ele continuava a história, né? Então, para esse caso também acontece isso. Então, a gente tem uma das possibilidades, a gente acredita, né, na Bíblia fala, então, em Lucas, que a forma que Jesus começa é a mesma para esse caso também. Então, por isso que a gente pode dizer que sim, é uma parábola e não uma história real. Eu estudei um pouco sobre o assunto, né? E eu vi que eu tentei compreender aonde que qual que era o contexto que Jesus estava explicando a história, estava contando essa parábola, né? E parece que entre os judeus existem 7 versões dessa mesma parábola. E na região ali naquele período, existe vários relatos de histórias parecidas, onde tem duas pessoas que vão para o inferno, uma é boa, outra é má, e depois sempre tem alguém que vai lá ver o que aconteceu com eles e volta para contar na terra entre eles. Então, o que Jesus fez foi assim: ele pegou uma história que já era contada entre eles, contou essa história, tanto é que tem Abraão como sendo uma pessoa como se fosse Deus ali para eles, né? E só que no final, Jesus ele dá um outro final da parábola deles, que ele chega no ponto onde que Jesus queria tocar, né? Então, por esse motivo que a parábola não ela é só uma história para ilustrar e atingir um ponto que Jesus queria tocar. Sim, além disso que você falaram, né, a Elisa até comentou sobre Lucas, né, o que ele fala sobre essa forma inicial da palavra. Outro ponto é que Jesus contava as parábolas com base nas situações que ocorriam no dia a dia ali. Então, como diz no livro Parábolas de Jesus, da Ellen White, que até a lição traz, o Salvador conhecia as ideias deles e compôs sua parábola de modo a incutir verdades importantes em lugar dessas opiniões preconceituosas. Então a gente vê que Jesus usava essas parábolas para exemplificar e aconselhar sobre o que ocorria durante a vida dele. Exatamente. Olha, eu acho incrível como a Bíblia é coerente. Então, assim, Jesus ele nunca vai contar uma história ou ensinar algo que esteja em desacordo com o que a Bíblia já vinha dizendo desde antes. Então, a gente pode, com base nisso, que a gente já discutiu agora, entender que essa história, qual que é a história, gente? Se você está curioso, tem uma interação entre uma pessoa rica e o Lázaro, que era um pobre, uma pessoa necessitada. Os dois morrem e uma pessoa vai para o céu e outra vai para o inferno. E às vezes essa parábola é mal interpretada e é para as pessoas dizerem: ah, então, quando você morre, você vai para o céu ou você vai para o inferno. E aqui Jesus, a gente está esclarecendo isso, a lição veio para esclarecer esse ponto, que não, esse texto ele não está ensinando que existe esse céu ou esse inferno, porque não é essa crença que a gente acredita que a Bíblia inteira diz sobre. A gente já estudou algumas lições passadas que a gente acredita na volta de Cristo, a gente acredita na ressurreição. Então é para esclarecer esse ponto, entender que sim, era uma parábola o que Jesus está falando, não era uma história real, não era um exemplo real. E baseando nisso, pensando nisso, eu vou para a segunda pergunta, que seria mais ou menos a seguinte:
qual a lição central, então, dessa parábola? E o que ela ensina para nós como indivíduos, instituições, igreja? Bom, eu acredito que mostra pra gente que todas essas partes, né, tanto os indivíduos como as instituições e igrejas, fazem, assim, o que elas fazem hoje vai determinar o que vai acontecer no futuro. Então, no sentido de, se eu tiver hoje uma vida justa, estarei no céu, e se eu não tiver, infelizmente, eu não estarei. Mas é simplesmente por consequência dos atos, e não porque Cristo quis que fosse, mas simplesmente porque foi a minha escolha. E o que a lição também traz, né, da necessidade de arrependimento e de crença em Cristo, e por meio disso a gente vai ter frutos positivos que abençoam outras pessoas por meio da verdade. Eu achei muito interessante essa pergunta. A história ela traz uma pessoa bem rica, né, com condições para poder fazer bastante coisas em nome de Cristo, né, em nome de Deus, ajudar bastante. Mas só que essa pessoa não faz nada, né? E tem uma outra pessoa que precisa muito de ajuda e acaba comendo até as migalhas dele ali, né, na história. E então, assim, o que eu penso é assim, quando nós desenvolvemos o dízimo, né, nós estamos habituados à questão de pagar algum valor, porque nós compramos, né, então nós vivemos na sociedade onde nós compramos as coisas. E só que quando nós vamos devolver o dízimo é mais ou menos isso. Tem uma questão espiritual no dízimo, mas de certa forma é meio que um pagamento, alguma coisa assim. Só que com Deus, a vida com Deus, a santificação não tem como comprar. Não existe esse valor para pagar, é um valor diferente, né? E aqui a lição retrata muito bem isso, essa parábola, né? Deus não queria que ele pagasse nenhum valor ali. Deus queria que ele fizesse algum trabalho em nome de Deus, né? Ele poderia fazer alguma coisa em nome de Deus. Até está na lição assim, que é a ideia central de Jesus aqui, né? Que o valor de alguém não depende de suas posses, pois tudo que tem é apenas o empréstimo do Senhor. Então, nós vamos ser usados para Deus poder concluir fazer sua obra, né, sua missão. Então, para mim, a mensagem principal que Jesus quis trazer é que nós somos instrumentos para ser usado para Deus por algum fim, claro, e bem óbvio, né, que é a nossa salvação. Bom, continuando o que vocês estão falando, a parábola do rico Lázaro, ela apresenta uma lição de que a maneira pela qual a gente se comporta, né, e usa as bênçãos que o Senhor nos dá, determina o nosso destino eterno. E assim como todas as outras parábolas de Jesus, o Senhor buscava compor as suas parábolas sobre as ideias das pessoas, apresentando sempre a verdade que é importante a gente seguir, né? Então a gente vê que essa parábola em específico fala sobre o nosso destino. Então ele nos aconselha e apresenta as verdades que é melhor pra gente seguir. Perfeito, gente. E Vic, esse é o momento. Bom, é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Como você já sabe, esse é o momento onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então, deixa sua palavrinha aí nos comentários para a gente interagir. A palavra que eu escolhi é verdade, porque, como a gente viu na lição, né, Jesus ele usava da verdade para ensinar somente a verdade que a gente deve seguir, né, e nos dar a esperança aí da vida eterna. A minha palavra é ser, ou no sentido de da gente realmente ser coerente com aquilo que a gente acredita e agir dessa forma. Que a gente seja, que a gente possa não só pensar, mas quando eu sou, eu faço. Então, que eu possa fazer e gerar bons frutos para a glória de Deus. A palavra que eu pensei é carinho. Pelo que eu entendi na história, Jesus sentou ali e foi contar uma história que era deles para explicar algo que Jesus tinha que passar. Então, eu achei um carinho muito grande. Ele sentar, acredito que ele estava sentado, né? E passar essa história e explicar assim no detalhe, né? E às vezes a gente pega algumas coisas nas nossas vidas que vem umas explicações nos detalhes, né? E a gente vê o carinho de Deus com a gente. Então, a palavra que eu pensei foi carinho, porque eu achei uma atenção muito grande, né? Um carinho muito grande com todos nós, né? E a palavra que eu escolhi foi coerência.
Coerência em dois aspectos, tanto a coerência da Bíblia, que sim, a gente tem que usar a Bíblia inteira para interpretar, a gente usa o todo para interpretar cada parte. Então, se essa parte está de acordo com outras partes da Bíblia, ok, tá tudo certo, esse é o caminho certo de se seguir. Se não está batendo uma coisa com a outra, então a gente tem que rever, porque talvez não seja isso que a Bíblia queria dizer. E é assim que a gente usou, foi essa técnica que a gente usou, esse método, para interpretar essa parábola que Jesus falou, entender o que ele quer, a mensagem que ele queria passar para a gente. E a coerência da nossa vida com o que a gente prega, porque é exatamente isso. Nós, é, eu vou aproveitar aqui, eu já vou emendar o texto de sexta-feira na minha justificação da palavra, porque ele fala exatamente disso. É uma parte que está na sessão de sexta-feira, você pode ler na sua lição, e tem uma parte que diz assim: Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade de o homem conseguir, após a morte, a sua salvação. Esta vida é o único tempo dado ao ser humano para se preparar para a eternidade. Foi essa mensagem que a parábola passou para mim e que a gente está compartilhando aqui com vocês também, e por isso que eu usei coerência como palavra. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando nós em mais uma lição. Estamos na lição 7 já. Robson, muito obrigado por estar acompanhando nós também nessa discussão. Sempre é bom a gente compartilhar aqui as ideias, esses insights, e poder compartilhar com você também o que nós estamos aprendendo a cada dia que nós estudamos a palavra de Deus. Gente, é isso. A gente Te espera. Na próxima semana. Tchau, tchau. Falando, né, a parábola do rico Lázaro, ela apresenta uma lição que... deixa eu voltar, calma aí. Relaxa. Essa foi a lição. Nossa, essa foi a lição não. Parece que eu tô encerrando. Gente, é isso. Não, tá. Agora eu me buguei.